Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Espero que vocês estejam fazendo as atividades, estejam empenhados em realizar as atividades para terminarmos o ano bem. Estou esperando ainda as atividades que vocês não conseguiram me enviar. Ainda há tempo para colocarmos em dia e acabarmos bem o nosso ano. Nós vamos então para a nossa aula de matemática de hoje. Hoje nós vamos continuar o assunto sobre medidas de comprimento. Só que dessa vez nós vamos utilizar o livro didático, não vamos usar o EMAI. Vamos usar o livro didático para podermos relembrar um pouquinho e continuar este assunto. Então, observem a explicação das atividades do livro para vocês as fazerem. Se houver qualquer dúvida, podem mandar para nós. Estamos esperando. Bom, para vocês, hoje nós vamos relembrar alguns conceitos de medidas de comprimento, massa e capacidade em situações problema. Vamos ver o nosso livro didático, as páginas 111, 124, 125, 126, 200 e 201. Vamos lá? Página 111 trouxe para nós essa situação. Júlia perguntou sobre medidas como o litro. Litro é a unidade de medida de capacidade. E o Bruno explicou que o litro é uma das unidades para medir capacidade de um recipiente. Vamos ver o que ele comentou. O litro é uma das unidades de medida de capacidade mais usadas no nosso dia a dia. Existem outras como o quilolitro, o centilitro, mas são menos comuns. Há também outras unidades bastante comuns, que é o mililitro, que corresponde à milésima parte do litro. Podemos dizer que 1 litro equivale a 1000 mililitros. Então, quando nós falamos em mililitros, é menos que 1 litro. Centilitros e quilolitros é mais que 1 litro. Ok? Quilolitro, 1000 litros. Centilitros, 100 litros. 1 litro, 1000 mililitros. 1000 mililitros, 0,001 litro. Ok? Então, baseado nisso, nós vamos responder a esses exercícios. Quantos mililitros há em meio litro? 1 litro e meio. 4 litros. Lembrando que nós vimos que 1 litro equivale a 1000 mililitros. Então, pensando nessa informação que ele colocou, vamos responder a esses exercícios. Quantos mililitros há em quantos litros há em 2.000 mililitros, 1.500 mililitros, 3.000 mililitros? É a mesma ideia. E centilitros? Quantos centilitros há em meio litro, em 1 litro e 4 litros? Pensem, observe que nós temos aqui a correspondência de cada medida dessa e vocês vão poder responder a esses exercícios. Tá? Se tiver alguma dificuldade, alguma dúvida para fazer a correspondência, volte lá na aula que nós falamos da multiplicação por 10, da divisão por 10, para poder encontrar a próxima unidade. Tá? E se ainda assim não entender, pode mandar uma mensagem para nós que nós responderemos a vocês. Certo? Agora, o próximo exercício da página 124 disse que para tratar essa imensidão de lixo, uma alternativa interessante é a coleta seletiva. Imensidão de livro que tratou a página 123. Trata-se de um sistema de recolhimento de materiais recicláveis, ou seja, que podemos reutilizar. Tá? Veja o resultado da coleta de 1.000 toneladas. Lembram, tonelada equivale a 1.000 quilos. 1.000 toneladas equivale a 1 milhão de quilos. Olha, materiais coletados. Nós percebemos aqui vidros, 190 toneladas, rejeitos urbanos industriais, 340,
plástico 170, alumínio 60, metal 20, caixa Tetra Pak, que são aquelas caixas de leite, 40, e os diversos 180, o quê? Toneladas. Tá? Agora, o que o exercício nos pede? Ele pede para que nós identifiquemos qual é o tipo de lixo mais encontrado na coleta seletiva. Você vai olhar aqui na tabela, baseado na tabela, responder. Ok? Qual o tipo de lixo que aparece em menor frequência? Quantas toneladas de caixa Tetra Pak foram provenientes, ou seja, vieram da coleta seletiva? Qual é o total de vidro e plástico que apareceu nessa coleta? E você também vai imaginar uma situação do seu dia a dia que possa ser apresentada uma tabela parecida com essa. Você vai organizar os dados referentes à situação e vai construir no seu caderno. E depois vai discutir a tabela com outro colega. Na realidade, você vai mandar a tabela para mim, que nós vamos ver a tabela que você fez. Por exemplo, em Sertãozinho, vidros. Qual é a quantidade de vidros que foram coletados? De dejetos industriais, de plástico, de alumínio, de metal, de caixa Tetra Pak. Você tem essa informação? Consulte no site de Sertãozinho, no site da empresa que colhe o lixo de Sertãozinho, que todas essas informações estarão lá. E você pode criar a sua planilha. Ok? Estarei aguardando a tabelinha e esses exercícios. A página 125 já trouxe para nós a seguinte situação. Cauã leu alguns estudos que mostram que cada habitante brasileiro gera em média 1,3 quilos de lixo por dia. Você e eu gastamos em média isso por dia. Ele quis saber o que significa isso e perguntou ao professor. O professor respondeu que representa 1 quilograma e menos que 2 quilogramas. Comentou ainda que é um exemplo de número que denominamos número racional. Lembra, o número racional é aquele escrito depois da vírgula? E que nós lidamos com esses números todo dia. Agora, para exemplificar, pediu que lesse um texto escrito por Roberta. Vamos ler esse texto. O texto diz assim: ontem fiz aniversário e gostaria de me lembrar de algumas coisas daqui a alguns anos. Estou com 1,35 metros de altura e pesando 56,5 quilos. O dinheiro que vovô João me deu de presente e o que tenho guardado já somam R$ 285,75. Mas o melhor presente foi mesmo o bolo de chocolate da vovó Maria. Comi quase a metade do bolo e mamãe chamou minha atenção pela gulodice. Ela também repreendeu meu irmão Rafael porque ele tomou quase sozinho um vasilhame de refrigerante daqueles que tem 2,5 litros. Pediu para vocês circularem os números que aparecem no texto que foi escrito por Roberta. Leiam o texto, observe bem para você circular o número. Ok? Se você acompanhou atentamente a leitura, você já fez este exercício. Os alunos acharam que uma das características desses números é que eles não são números naturais. Você concorda com eles? Coloque que sim e o porquê você concorda, ok? E a página 126 disse que o professor Felipe disse que os números como os que apareceram no texto da Roberta não são números naturais. Aqui já ajudou a resposta do exercício anterior. A altura da Roberta, medida em metros, é essa. 1 metro é menor que 2 metros. Lemos 1,35 centímetros. O quilo dela, nós lemos 56 quilogramas e meio. A capacidade que ela disse, nós lemos 2 litros e meio.
O valor em reais foi o que eu já li no texto, R$ 285,75. As representações de números que fazem uso da vírgula, ou seja, nós precisamos colocar a vírgula, são chamadas de representações decimais. Decimais porque o nosso algarismo ou a nossa escrita numérica é de 0 a 9. Possuímos ou utilizamos 10 algarismos. Agora, com base nisso, você vai fazer uma lista das situações do seu dia a dia que você considera que você tem que usar números racionais. Você vai colocar aqui. Em que situações nós só conseguimos representar por números racionais? Você vai escrever. E vocês não precisa fazer com os colegas de sala, mas aí na sua casa, você vai medir a sua altura, a dos seus irmãos, peça para quem mora com você medir a altura também, e você vai fazer um quadro com a altura de cada um, tá? Colocando o mais alto na primeira linha e assim por diante, do maior para o menor. Escreva nesse espaço que está aí no livro de vocês. E se não couber, pode escrever no caderno e enviar para nós, ok? E na página 200, diz assim: a altura da professora Ruth estava discutindo, a turma dela estava discutindo sobre alturas e massas, e João comentou que sua mãe trabalha em uma fábrica de roupas. Ele levou um exemplo de tabela que apresenta dados de jovens de 15 anos e que serviu de base para a confecção de roupas. Olha que interessante. Então, a Janete, de 15 anos, tem 1,70, pesa 65 quilos. A Branca, 1,60, 46 quilos. A Paula, 1,67, 65 quilos. A Dália, 1,63, 52 quilos. Então, baseado nessas informações, foi feita uma média, tá? Somaram-se os números ou as medidas da altura e dividiu-se pela quantidade de pessoas que estavam aqui. E chegou a uma média de 1,65 m. A mesma coisa foi feita com o peso. Somou-se e dividiu pela quantidade que está aqui. E deu uma média de 57 quilos. E a professora falou que essa tabela era composta por colunas e por linhas. E as informações que estavam aqui complementam uma a outra. E baseado nisso, ela perguntou como deve ter sido calculado o número da última linha média da tabela. E o que você responderia? Se você prestar atenção naquilo que eu acabei de dizer, você vai conseguir colocar com suas palavras essa resposta. E além disso, no exercício 2 diz: Paula, ao analisar a tabela, comentou com suas amigas: nenhuma de nós mede 1,65 e a média de nossas alturas deu esse valor. Vamos rever esse cálculo. Você acha que poderia haver algo errado? Qual é a sua opinião? Olhe lá na tabela, reveja e comente. O exercício 3 está pedindo para vocês pesquisar na sua classe as idades e as alturas de 6 colegas. Então, pelo WhatsApp, você vai escolher 6 amigas suas, você vai perguntar a idade e a altura. E você vai fazer uma tabela conforme aquela. E depois você vai tirar a média dessas alturas, tá? Lembra da explicação que eu estava dando como faz para retirar a média, para você poder entender, certo? Estarei aguardando então o seu cálculo e a sua atividade. E para terminar, a página 201 trouxe para nós o seguinte, que a Larissa pesquisou as previsões do tempo e de temperatura. E observou que o Brasil, as temperaturas variam bastante de um lugar para o outro. Aqui está uma parte do jornal, olha só.
sol e pancadas na Grande São Paulo. Então, mínima 19 graus, máxima 29 graus. Há um ano, ou seja, um ano atrás, a mínima foi de 21 e a máxima de 26. Baseada nessa informação, vamos pensar e responder. Quais foram as temperaturas máximas registradas nos 3 últimos dias em Sertãozinho? Olhe na internet, previsão de tempo de Sertãozinho dos dias tal, tal e tal, para você saber. E depois você vai colocar para mim qual foi a mais baixa e a mais alta, tá? Que costuma acontecer aí na cidade. Como eu faço isso? Lembra da explicação que eu dei? Observe o site que você procurar, ou até mesmo no jornal impresso, que tem essa informação. Aí, observando aquela imagem, quanto será a variação de temperatura nesse dia? De quanto? Olha, se a mínima é 19 e a máxima 29, tem aí uma variação. De quanto é essa variação? Da mínima até chegar à máxima. Variou quanto? Você vai pensar e responder. Ok? E, para terminarmos, nós vamos ver agora que ela também fez o levantamento da máxima e mínima dessas cidades. Olha só, nas capitais do Ceará, que é Fortaleza, Rio Grande do Norte, que é Natal, na Paraíba, João Pessoa, em Pernambuco, que é Recife, Sergipe, que é Aracaju, Bahia, que é Salvador, Minas Gerais, que é Belo Horizonte, e Espírito Santo, que é Vitória. As máximas de cada uma delas e registrou as mínimas de cada uma delas. Tá? Pensando nisso, observe as temperaturas máximas, ou seja, essas aqui. Houve algum valor que apareceu com maior frequência? Ou seja, que se repetiu? Se houve, você vai colocar qual foi aquele que mais se repetiu. Certo? Feito esses exercícios, nós encerramos a aula de hoje. Espero que você faça, preste bem atenção. Se tiver ainda alguma dúvida, vocês podem mandar o WhatsApp para nós, que nós teremos o prazer de responder. Até mais então para vocês, pessoal. Bons estudos. Tchau, tchau.